Olá, alunos! Iniciamos mais um vídeo, desta feita para falar sobre uma característica muito interessante das membranas celulares. A membrana tem a capacidade de permitir a entrada ou saída de partículas da célula. Permeabilidade seletiva. Esta é uma propriedade destas membranas. Este mecanismo são chamados de transporte ativo e transporte passivos. Vamos inicialmente falar sobre os transportes passivos, que é um mecanismo de entrada ou saída de substâncias sem utilizar nenhum mecanismo das células, ou mais propriamente falando, da membrana plasmática. E o que é mais interessante, sem gasto de energia. Abrindo um parênteses nessa explicação, a energia, que é a moeda corrente das células, é chamada de ATP, adenosina trifosfato. O transporte passivo, ele se divide em três categorias. Nós podemos falar do transporte chamado difusão facilitada, difusão simples e também um tipo especial de transporte passivo chamado osmose. Vamos falar de cada um deles agora. A difusão simples ocorre quando uma substância, para atravessar a membrana plasmática, não precisa usar nenhum mecanismo desta membrana. A única condição é que ela seja lipossolúvel. Isto é, essa substância tem que ser solúvel em lipídios, já que estes fazem parte da constituição da membrana plasmática. Isto ocorre, por exemplo, com as partículas de molécula de oxigênio, atravessam a membrana plasmática sem nenhum gasto de energia, de uma concentração maior para uma concentração menor. Na difusão facilitada, algumas substâncias necessitam de auxílio da membrana plasmática para que possa entrar ou sair da célula. Esta ajuda vem através de proteínas, chamadas proteínas canais. É através desta proteína que esta substância extracelular adentra para o interior da célula, vindo de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração, mas também não há gasto de energia. E estas proteínas canais, por onde vão passar esta substância, dá uma maior velocidade
ao processo. Um tipo especial de transporte passivo é a osmose. Esse tipo de transporte passivo envolve duas soluções: o solvente, que geralmente é a água, e o soluto, que pode ser o sal de cozinha, gases, açúcar, mas somente o solvente é que atravessa a membrana semipermeável. A capacidade osmótica depende da concentração do soluto. Por exemplo, se fora da célula existe uma grande concentração de soluto, a célula vai começar a perder água para fora da célula. E ela vai perder tanta água que ela pode murchar. Mas vamos inverter a situação. Se dentro da célula tem uma maior concentração de soluto do que fora dela, a célula começa a absorver água, de tal modo que pode acontecer uma lise, ou seja, a membrana plasmática pode se romper. Se fora da célula a concentração de soluto é igual à que tem dentro da célula, aí acontece o seguinte: um equilíbrio. O tanto de água que a célula vai perder é o tanto de água que ela vai receber. Neste caso, a célula fica em equilíbrio normal. Não há nenhuma lise e nem ela vai murchar. Quando fora da célula tem muito soluto, nós dizemos que o ambiente está hipertônico. Quando fora da célula está com pouco soluto, nós falamos que o ambiente é hipotônico. E quando a quantidade de soluto é igual à que tem dentro da célula, nós dizemos que o ambiente extracelular está isotônico. Então, no hipertônico, a célula perde água. No hipotônico, a célula absorve água. E no isotônico, a célula está em equilíbrio com o ambiente externo. Já o transporte ativo tem gasto de energia. É quando a substância sai de uma pequena concentração ou de uma menor concentração para uma maior concentração. E aí necessita, para que isto ocorra, de proteínas específicas. E neste caso, há gasto de energia. A diferença de transporte ativo para passivo é que no ativo as substâncias saem de uma região de menor concentração para uma região de maior concentração. E para isto há gasto de energia. Em um próximo vídeo nós falaremos sobre endocitose e exocitose.
que são tipos de transporte de massa. Até lá!